A verdade sobre os ovos e a doença cardíaca que ninguém te conta. Há mais de 40 anos, somos bombardeados com informações contraditórias sobre o consumo de ovos. Eles são benéficos ou prejudiciais à nossa saúde cardiovascular? Eles elevam os níveis de colesterol? Devemos evitar completamente seu consumo? Essas perguntas podem deixar qualquer um se sentindo confuso. Olá a todos! Sou a Adriana do canal Saúde Agora, e neste vídeo iremos direto ao ponto sobre os ovos e sua conexão com doenças cardíacas, finalmente encerrando o debate. Vamos examinar minuciosamente as evidências científicas, analisar estudos fundamentais e desmistificar os equívocos predominantes associados a esse alimento controverso. Além disso, iremos discutir as preocupações relacionadas aos ovos e oferecer orientações valiosas. Antes de continuar a apresentar todas essas informações valiosas, considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de nossas recomendações de saúde. Sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências pessoais, fazer perguntas ou dar sugestões. Deixe nos comentários também de onde você nos assiste. Sem perder tempo, vamos começar. A polêmica iniciou em 1961, quando um estudo de Ansel Keys introduziu a ideia de que as gorduras saturadas e o colesterol eram os principais culpados por trás das doenças cardíacas. Apesar das evidências que desafiavam essa hipótese, ela rapidamente se tornou a mensagem predominante. No entanto, o debate em torno das doenças cardíacas evoluiu desde então, levando muitos médicos e cientistas a questionar se o colesterol e as gorduras saturadas são realmente as verdadeiras causas subjacentes. Por exemplo, temos o renomado estudo de Rotterdam de 2004, que descobriu que os participantes que consumiam maiores quantidades de ovos, queijo, manteiga e fígado na verdade apresentavam menores taxas de doenças cardíacas. Esses alimentos, normalmente categorizados como alimentos com colesterol ruim, mostraram potencial na redução da calcificação no coração. Da mesma forma, o paradoxo francês mostra uma população que se entrega regularmente à manteiga e ao queijo rico em gorduras, ao mesmo tempo em que mantém baixos níveis de doenças cardíacas. Curiosamente, é importante observar que apenas metade das pessoas que sofrem ataques cardíacos apresentam níveis elevados de colesterol. Isso indica que os outros 50% estão dentro da faixa recomendada, mas ainda assim sofrem ataques cardíacos. Surpreendentemente, há evidência sugerindo que pessoas com níveis mais altos de colesterol podem ter uma vida mais longa. Um estudo conduzido por cientistas americanos em 1992 revelou que baixos níveis de colesterol foram preditivos de maior mortalidade por doenças gastrointestinais e respiratórias. Essa pesquisa acompanhou mais de 100 mil indivíduos saudáveis por um período de 15 anos e descobriu que aqueles com baixos níveis de colesterol eram hospitalizados com mais frequência devido a doenças infecciosas. Além disso, uma análise abrangente de 2007 descobriu que pacientes com baixas concentrações de colesterol LDL, que foram reduzidas pelo uso de estatinas, apresentavam um risco significativamente maior de diagnóstico de câncer em comparação com pacientes com maiores concentrações de colesterol. Essas descobertas enfatizam que manter baixos níveis de colesterol pode não ser necessariamente o ideal. Existem fatores além dos níveis de colesterol que precisam ser considerados. Embora o colesterol em si possa não ser intrinsecamente prejudicial, complicações surgem quando o colesterol é danificado ou oxidado. A oxidação ocorre quando partículas de colesterol entram em contato com radicais livres, que são moléculas instáveis capazes de danificar células e tecidos do corpo. Fatores como tabagismo, alimentos tóxicos e outros elementos ambientais podem desencadear esse processo de oxidação. Quando as partículas de colesterol sofrem oxidação, elas afetam a função e a integridade das células, causando inflamação e contribuindo para o desenvolvimento de diversas doenças. Além disso, partículas oxidadas têm maior propensão a se acumular e danificar as paredes das artérias, formando depósitos de placas que estreitam as artérias, reduzem a flexibilidade e, em última instância, resultam em uma condição conhecida como aterosclerose. Em vez de focar exclusivamente nos níveis de colesterol, é importante considerar a qualidade do colesterol. Um estudo descobriu que o consumo de 3 ovos por dia melhorou efetivamente a qualidade do colesterol em indivíduos com sobrepeso. O estudo envolveu 38 pessoas com sobrepeso ou obesidade que seguiram uma dieta com restrição de carboidratos, sendo que 50% deles incorporaram 3 ovos em sua ingestão diária. Ambos os grupos reduziram o risco de síndrome metabólica por meio da restrição de carboidratos.
No entanto, o grupo que consumiu ovos demonstrou um aumento adicional em seus níveis de colesterol HDL, comumente conhecido como colesterol bom. O colesterol HDL desempenha um papel fundamental no transporte do colesterol excedente da corrente sanguínea para o fígado, onde é processado e eliminado do corpo, mantendo assim um sistema harmonioso. Os ovos possuem várias características vantajosas que contribuem para seu renomado status como um alimento completo. Eles possuem um perfil nutricional abrangente, oferecendo uma ampla variedade de vitaminas essenciais, minerais e micronutrientes. Além disso, os ovos são uma fonte de proteína de alta qualidade, contendo todos os 9 aminoácidos indispensáveis cruciais para o crescimento muscular, reparação de tecidos e função imunológica. A proteína completa presente nos ovos também facilita a síntese de hormônios e enzimas. Além disso, os ovos são uma excelente fonte de gorduras saudáveis, incluindo gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Essas gorduras são essenciais para a função cerebral, produção de hormônios e absorção de vitaminas solúveis em gordura. Os ácidos graxos ômega 3, conhecidos por suprimir a inflamação, auxiliar a função cerebral e reduzir o risco de doenças cardíacas, também são encontrados nos ovos. Os ovos são ricos em vitaminas A, D e K e vitaminas do complexo B, que contribuem para uma visão saudável, ossos fortes, função adequada dos nervos e bem-estar geral. Eles também fornecem importantes minerais como ferro, zinco e selênio, cruciais para a produção de células vermelhas do sangue e a saúde imunológica. É importante ressaltar que os ovos são uma das melhores fontes naturais de colina, que é vital para a formação da membrana celular e desempenha um papel crucial no desenvolvimento cerebral fetal durante a gravidez. Além disso, os ovos contêm antioxidantes especiais como luteína e zeaxantina, que promovem a saúde dos olhos, protegendo contra a degeneração macular e as cataratas. Eles possuem um baixo índice glicêmico, o que significa que não causam um pico nos níveis de açúcar no sangue, apoiando o controle do diabetes e a saúde do coração. Ao escolher o que comer, é importante considerar não apenas o tipo de alimento, mas também como ele foi produzido. Ovos provenientes de galinhas criadas em pastagens e com acesso livre produzem ovos com maior teor de ácidos graxos ômega 3, vitamina D, vitamina E e outros nutrientes essenciais em comparação com ovos de galinhas criadas em gaiolas. A capacidade das galinhas criadas em pastagens de se movimentarem livremente, buscar alimentos diversos e se engajarem em comportamentos naturais contribui para uma melhor qualidade dos ovos e maiores benefícios ao serem consumidos. Por outro lado, as galinhas confinadas geralmente são mantidas em espaços apertados, privadas de liberdade de movimento e alimentadas exclusivamente com ração comercial para frangos. Vamos imaginar um ser humano preso dentro de uma gaiola, privado da capacidade de se alimentar de maneira autêntica ou se engajar em atividade física. Torna-se evidente que tais condições não favoreceriam a produção de descendentes robustos. Por outro lado, as galinhas criadas em pastagens desfrutam da liberdade de vagar sem restrições, o que contribui para a superior qualidade dos ovos e proporciona vantagens ampliadas quando consumidos. Você pode questionar a extensão dessas disparidades e seu verdadeiro impacto. Em 2019, pesquisadores examinaram como o corpo humano responde a alimentos provenientes de animais criados em condições diferentes. O estudo revelou discrepâncias significativas nos indicadores essenciais de saúde quando indivíduos consumiram tipos semelhantes de alimentos, como ovos, queijo, carne bovina e manteiga, obtidos de animais criados de maneiras diferentes. Esses indicadores incluíam os níveis de ácido linoleico conjugado, ácidos graxos ômega 3 e fatores inflamatórios. Em termos mais simples, consumir ovos de galinhas confinadas, que possuem teor mínimo de ômega 3, pode resultar em níveis elevados de marcadores inflamatórios. Em contraste, ovos criados em pastagens, ricos em ômega 3, têm o potencial de diminuir os marcadores inflamatórios. Os pesquisadores concluíram que a forma como os animais são criados exerce, de fato, uma influência significativa na saúde humana quando seus produtos são consumidos. Isso ressalta o fato de que o debate não gira em torno dos ovos serem intrinsecamente bons ou ruins, pelo contrário, gira em torno da aquisição de ovos de alta qualidade. Ainda, a escolha dos óleos de cozinha desempenha um papel fundamental nas atividades culinárias. É fundamental evitar os óleos vegetais, pois eles são suscetíveis a ranço e à oxidação, ambos prejudiciais aos níveis de colesterol e podem contribuir para doenças. Os óleos sofrem ranço quando expostos ao calor, à luz ou ao ar, gerando compostos prejudiciais e radicais livres.
Assim como a ferrugem gradualmente enfraquece e deteriora os componentes metálicos de um carro, a oxidação em vários óleos comumente utilizados pode causar sua deterioração e torná-los tóxicos. Isso é especialmente verdadeiro para os óleos poliinsaturados, que são mais suscetíveis à oxidação devido à sua composição química. Esses óleos contribuem para a promoção da inflamação e aumentam a suscetibilidade a doenças crônicas. Exemplos desses óleos incluem óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de cártamo, óleo de canola, óleo de semente de uva e óleo de algodão. Portanto, a ideia antiga que os ovos têm um impacto prejudicial na saúde do coração tem sido veementemente desafiada por pesquisas robustas. Estudos sugerem que o colesterol dietético e as gorduras saturadas não contribuem verdadeiramente para doenças cardíacas. Em vez disso, as preocupações giram em torno da oxidação e da inflamação. Os ovos podem ser consumidos com segurança, pois possuem uma variedade de nutrientes, incluindo proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis, vitaminas, minerais e antioxidantes que promovem o bem-estar geral. Mas espere, se estiver interessado em aprender mais, convido você a assistir ao nosso próximo vídeo. Alerta! Este erro comum causa Alzheimer, não faça isso. Tenho certeza que encontrará informações valiosas que o ajudarão a entender e prevenir. Te vejo lá!